Aleluia. 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 Obrigado, Senhor. Tu és o nosso El Shaddai, o nosso provedor, Deus mais do que suficiente, Pai. Te damos graças por esta noite, pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos no Teu nome, Jesus, para receber da Tua palavra, da Tua instrução, para sermos alimentados pela palavra, para renovar a nossa mente, para sermos edificados na nossa fé. Pai, eu oro em nome de Jesus para que o Espírito do Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento e nos conceda a graça, o entendimento, a plena revelação do Senhor, do conhecimento do Senhor e da sua vontade. Que Teu Espírito Santo esteja, Pai, influenciando o nosso coração, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e trazendo, Pai, ao nosso espírito a confiança do Senhor. Nós te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, a graça e a paz. Vocês podem sentar, por favor. Muito obrigado a essa banda maravilhosa que nos conduz na adoração e no louvor. Eles são um sucesso. Eles têm se dedicado, amém? Nossos irmãos têm se dedicado a esse tempo precioso. Eles precisam ensaiar, eles precisam treinar, eles oram, se consagram, para nós termos esse tempo maravilhoso com o Senhor, amém? Deus continua sendo bom. Opa! Então, tudo vai bem? Tudo na graça e na paz? Que bom. O pastor Joselito, certa vez, ele falou para mim assim, quando ele me convidou para entrar no diaconato, ele falou: Wellington, você está sendo filmado. Sorria, você está sendo filmado. Amém? Todos vocês são filmados. Amém? Nós vamos falar hoje um pouco de ministério prático. Servir não é ser visto. Amém? Servir e não ser visto. Sabe, irmãos, eu estava ouvindo uma missionária, ela ministrando, pouco trecho que eu vi da ministração dela. Eu achei interessante que ela falou bem assim, que você pode assistir um jogo de futebol pela TV, mas você não está lá jogando o futebol, você não faz parte daquele time. Que você pode até estar assistindo a um filme na TV, mas que você não faz parte daquele filme, você não está atuando naquele filme como um ator, não é assim? E ela falou algo importante, que você pode estar assistindo a um culto pela TV, mas você não está lá na igreja, na eclésia, nessa reunião dos santos, debaixo dessa unção coletiva, prestando um culto ao Senhor. Você está apenas assistindo pela TV. Você não está cultuando. Ela falou isso, eu repliquei aqui para vocês, para que a gente entenda essas coisas. Nós não somos um espectador. Amém? Nós somos um adorador. Antes de conhecer Jesus, algumas vezes no sábado da manhã eu assistia alguns programas evangélicos que passavam pela TV. Eu assistia de tudo. E alguns eu gostava, alguns eu ouvia pelo rádio também. Naquela época ainda o rádio FM ainda funcionava, fazia minhas caminhadas ouvindo. Mesmo sem ser crente, eu gostava de ouvir as mensagens. Mas no dia que aquela palavra me alcançou, no dia que ela te alcança, no dia que você é nascido de novo, que você é gerado, aí você entende o seu propósito, você entende que você faz parte da eclésia, você faz parte da igreja do Senhor. Você não é um espectador, você não é um visitante, um freelance que vem aqui só de vez em quando. Amém? Você está envolvido com esse corpo, com essa igreja, com a igreja a qual o Senhor te plantou, com a igreja a qual Ele te trouxe. Amém, irmãos? Então você deve estar envolvido nisso. Você deve estar comprometido com essa causa. Amém? Olha só, nós estamos no tempo do ministério do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos nós vemos como o Espírito Santo, esse é o ministério do Espírito Santo agora. Jesus já ressuscitou e já está sentado à direita de Deus o Pai, e agora é o Espírito Santo que está operando na terra. E o Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, ele opera
através da igreja, através dos homens. E o Espírito Santo está operando hoje, continua operando através dos homens. Amém? Através de mim e de você que nasceu de novo, que confessou Jesus e que tem o Espírito Santo de Deus dentro. Então, talvez você ainda como igreja ainda possa errar algumas vezes quando você apenas está ouvindo o homem. Mas você precisa estar atento aqui para você ouvir o Espírito Santo que fala ao teu espírito, ao teu coração. Por isso que eu sempre repito essas coisas, porque é necessário trazer a sua mente para o teu espírito, para você ouvir o Espírito Santo. Você não ouvir apenas o Elton, esse ser que vos fala, mas você ouviu o Espírito Santo falando dentro de você, no seu coração. Porque no dia que o Espírito Santo falou comigo, eu entendi que era o meu Pai me chamando. E então eu disse sim para ele e minha vida mudou. E ele mudou a minha sorte, fiquei como quem sonha, e a minha boca se encheu de riso e de louvor. E eu desfrutei da paz que transcende todo entendimento, e graças a Deus estou aqui. Então, quando você fica ouvindo o homem, presta atenção. Você ouvindo o homem apenas, você pode ser enganado pelo espírito de Satanás que quer roubar a semente da palavra do teu coração, por causa dos teus pensamentos, dos teus conceitos, das tuas conjecturas. O que são conjecturas? São justamente as tuas imaginações, como você imagina, como você pensa que são as coisas. E não são assim. Então você precisa submeter a tua mente a Cristo, submeta a sua mente à palavra de Deus, submeta a sua mente ao Espírito Santo de Deus, para que Ele ilumine o vosso entendimento e traga a revelação do Pai e da palavra para você. Amém? Se você está aqui e você de repente deixa-se distrair, ou você começa a se questionar, a conjecturar, a imaginar coisas na sua mente, você perde aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, o que Ele quer te instruir, o que Ele quer te orientar, o que Ele quer renovar na tua mente. Amém? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra, mas é a palavra de Deus, a palavra revelada, quando ela cai no bom solo do seu coração, é que isso vai acontecer, a transformação da sua vida. Vamos ver Efésios capítulo 4, na Bíblia, revista atualizada. Eu peço que você leia com atenção esses versículos, porque esses próprios versículos, eles vão falar no teu coração, e eles vão confirmar aquilo que eu estou falando contigo nessa noite. Amém? Eu creio que o Espírito Santo vai ministrar o seu coração, ele vai falar coisas no seu coração, ele vai te elevar a um novo nível de fé, de intimidade, de comunhão com o Senhor, porque esse é o propósito da palavra de Deus. Amém? Então veja Efésios capítulo 4. Nós vamos ler esses primeiros textos, versículos, para que você ouça com o Espírito Santo, ouça com o teu coração. Eleva a tua mente cativa a obediência do Espírito Santo agora. Amém? Olha aqui no verso 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, Paulo, apóstolo Paulo falando para os Efésios, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros em amor. Numa versão católica diz assim, com amabilidade e com uma alma grandiosa. Aleluia! Você está aqui? Você está aqui na palavra? Você está no mesmo espírito que eu estou? Para você ouvir essa palavra e deixar essa palavra produzir em você os efeitos que Deus quer. Amém? Ele está produzindo em mim. Ele fala no verso 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aleluia! Sabe que ele está chamando a nossa atenção para que nós devemos nos esforçar para manter essa unidade do Espírito. E quando você mantém a unidade do Espírito, você vai manter a unidade na tua casa, você vai manter a unidade na sua igreja local, você vai manter a unidade até no seu ambiente de trabalho, porque o Espírito Santo está em você, e ele opera em você, e ele opera através de você, e ele expulsa tudo quanto é capeta dos infernos daquela região, para que haja paz naquele ambiente, porque você está ali para promover a paz, para promover a unidade. Em certo tempo, no meu ambiente de trabalho, houve algumas mudanças, e alguns se levantaram contra a liderança daquele local.
e começaram a criar um certo motim. E eu, por conhecer a palavra, eu já me distanciei daquele povo. Porque eu sabia que eles eram jovens e eles estavam reiniciando naquele trabalho e eles não sabiam como funcionava aquele sistema. E eu sabia que se levantar contra a autoridade não era bom para mim. Então eu me afastei daquelas pessoas e deixei eles caminhar conforme a cabeça deles, que não adiantava você falar para eles o contrário. Eles iam taxar você de medroso, de covarde, porque eles não entendiam o princípio. Agora, aqui na igreja, a gente precisa entender que Paulo está falando que nós precisamos nos esforçar. Não é algo que você faz voluntariamente, não é algo que você faz quando você quer, quando você está se sentindo bem. É você tem que se esforçar. Em outras palavras, Paulo vai dizer lá na frente que nós precisamos nos despojar da velha criatura, mortificar a nossa carne, porque nós precisamos andar falando a verdade e não mais a mentira. Então nós precisamos nos esforçar por essa unidade do Espírito Santo no vínculo da paz. Então quando nós estamos destilando palavras que causam divisões, que causam confusões no nosso meio, nós não estamos semeando a paz, nós estamos semeando discórdias, nós estamos semeando divisões. Então, um bom testemunho para quando você estiver conversando com um crente, um cristão, é se há paz no teu coração sobre aquilo que você está ouvindo daquela pessoa, ou se aquela pessoa também, quando estiver falando, se há paz no coração dela quando ela está falando. Porque quando você falar algo que transmite discórdia ou transmite desajuste, o Espírito Santo ele vai frear você. Então você vai ver que não tem paz para falar aquilo, ele vai arranhar dentro de você, não é para você falar isso. Não é para você pensar dessa maneira. Não é para você falar dessa forma. Então, quando você se esforça, você vai controlar a sua língua e não vai falar coisas indevidas, que vão semear discórdias e divisões. Nós estamos falando de ministério prático. Nós estamos falando de servir e não ser visto. Amém? Então, o ensino da palavra ele já começa nos ensinando e nos moldando como é que nós devemos ser como igreja, como membros de uma igreja, para promover essa igreja, para promover o corpo de Cristo. Eu lembro no meu trabalho que quando eu assumi, no concurso público que eu tinha feito, quando eu assumi eu passei por um treinamento de 3 meses. E uma das primeiras matérias, das primeiras aulas, era com um psicólogo que ele estava ensinando sobre bom relacionamento, bom atendimento ao público. E ele falou o seguinte, olha só, se eu falar para você, ou alguém ter falado de mim antes de eu entrar nessa sala, que eu tinha alguma tendência negativa, jocosa, ou algum comportamento, para não falar o nome, vocês me entendem? Algum comportamento que não era condizente com a minha pessoa, com a minha personalidade, vocês já iam me ver desconfiados. E quando eu chegasse, entrasse nessa sala de aula, assim que eu fizesse qualquer gesto, vocês falam, é mesmo, ó. Vocês estão me entendendo? Estão me captando? Então, uma má notícia, ela pode gerar um bloqueio com relação a uma determinada pessoa, porque ela já pode olhar você com outros olhos. E o Espírito Santo está falando para nós que nós devemos nos esforçar pela unidade da paz do Espírito Santo, para que nós falemos a verdade em amor e que nós andemos no vínculo da paz. Ou seja, nós precisamos semear a paz uns com os outros. Nós não podemos semear dúvidas com relação ao caráter, à natureza da pessoa. Amém? Nós não poderemos semear discórdias de um irmão contra outro irmão, de um departamento contra um departamento. Amém? Nós estamos aqui para aprender, para sermos instruídos. Amém? Então nós precisamos entender que essas coisas são necessárias, nós estarmos ouvindo para a gente estar avaliando o nosso coração. A palavra de Deus diz que examine-se o homem a si mesmo, e não que você tem que examinar o outro. Todo mundo está errado, só eu que estou certo. Não. Nós precisamos nos examinar, nos avaliar. Quando nós nos examinamos, nos avaliamos diante do Senhor, Ele vai revelar coisas que precisam ser mudadas, para nós nos esforçarmos em manter a unidade do Espírito. Porque na unidade do Espírito, nenhum mal vai prevalecer contra a igreja do Senhor, contra a família de Deus, ou contra a sua família, ou contra a sua casa. Então nós precisamos ser sábios, maduros, vigilantes. É tempo de crescer, é tempo de amadurecer. É tempo de deixar as meninices de lado. Aleluia! Diz lá em 1
1 Coríntios capítulo 13, quando está falando sobre o amor, que ele diz lá no verso 11, que antes eu era menino, andava como menino, falava como menino, mas agora que eu sou maduro, agora que eu sou homem, eu falo como homem. Aleluia! Existe uma maturidade espiritual para mim e para você que nós precisamos alcançar dia após dia. Nenhum de nós já alcançou essa estatura. Estamos sendo moldados pelo Espírito Santo para crescer nessa unidade no vínculo da paz. Guarda a tua mente, livra a tua mente de conjecturas, de pensamentos ruins, de pensamentos negativos. Lança fora todo esse tipo de pensamento. Mortifica a tua carne, crucifica ela. A velha criatura já está crucificada com Cristo. Você é uma nova criatura. Você é filho de Deus agora. Você tem a mente de Cristo. No verso 4 ele diz, porque, olha só, há somente um corpo e um espírito. Nós estamos de que lado? Jesus perguntou para Tiago e João, vocês não sabem a que espírito vocês pertencem? Né? Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Você está lendo isso? Você está deixando essa Bíblia entrar em você? Essa palavra entrar no teu coração? Eu vou ler de novo. Há um só Deus e Pai de todos. Você é da família de Deus? Você está do lado de Deus? Então você está do lado dessa igreja. Chegou a revelação? Se Ele é o nosso Pai, e Ele é o Pai, e Ele é o Senhor dessa igreja, você está do lado dEle. Chegou a revelação? Chegou o entendimento sobre isso? Chegou a compreensão, porque às vezes tua vida não está caminhando, algumas coisas estão paradas, porque você ainda não alinhou o teu coração, não alinhou os teus pensamentos no plano de Deus, amém? Você está entendendo quem você é? Você é participante da natureza divina. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluia! Aleluia! Você está aqui? Você está ouvindo essa palavra ecoar dentro de você? E a graça, verso 7, foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Servir e não ser visto é algo que nós temos que lidar com as nossas emoções. Depois você leia capítulo 4 de Efésios, até o final dele. Leia Gálatas capítulo 5 também, para você examinar-se a si mesmo e identificar aquilo que o Paulo está nos ensinando a como viver uma vida no Espírito. Nós falarmos de maneira correta, nos esforçarmos para viver no vínculo da paz, na unidade do Espírito. Aqui ele fala, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção de dom de Cristo. Cada um de nós recebeu dessa graça, dessa unção, desse dom. Em cada um de nós há uma habilidade, há um talento, há um potencial para realizar grandes coisas. Nós não precisamos competir com nenhum dos lados. Nós não precisamos disputar com os irmãos. Nós não precisamos ter inveja do irmão. Inveja amargurada é obra da carne. Você está me entendendo sobre isso? Nós não precisamos nos ficar comparando com aquele irmão, porque aquele irmão está ali naquela posição e eu estou nessa posição. Porque foi, segundo a palavra de Deus, está dizendo que foi dado uma graça que foi concedida segundo a proporção do dom de Cristo. Quem concedeu essa graça não foi o Wellington, não foi o homem, não foi a minha habilidade pessoal, não foi a sua habilidade pessoal, não é o seu talento. Essa graça vem do Senhor sobre a tua vida para uma finalidade. Você precisa se encontrar com Deus diariamente e buscar nele qual é esse dom que está operando na sua vida para você ser efetivo nessa graça e para você produtivo e frutífero nessa graça. E aí você vai ficar sossegado, em paz. E você não vai querer a posição do outro, nem vai ficar perguntando por que o outro está lindo ali e você não está lindo lá.
Amém? Então a Bíblia, ela nos ensina como nós podemos controlar as nossas emoções, como nós podemos lidar com as nossas conjecturas e submeter a nossa mente à mente de Cristo. Viver a mentalidade de Cristo, a mentalidade do céu, pensar nas coisas lá do alto e viver vidas de paz, desfrutar da paz que transcende todo entendimento nessa terra. Verso 8 ele diz, por isso diz, quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quem concedeu dons aos homens? Quem estudou com o pastor Joselito, Ministério Prático, lembra disso. Eu lembro até hoje. Ele perguntava, quem concedeu dons aos homens? Jesus. E ele perguntava de novo, quem concedeu dons aos homens? Jesus. Quem é que concedeu dons aos homens? Então por que você está questionando Deus? Amém? Então nós não temos que questionar. Cada um é responsável por aquilo que está fazendo, cada um é responsável pelo seu chamado. O pastor será responsável por aqueles que ele indicar o chamado e reconhecer o chamado. Eu serei responsável diante dele. Não te preocupa, fique em paz. É isso que você precisa entender. Entende? Se o pastor errar, ele tem um pai que vai lhe corrigir. Amém, irmãos? Vocês estão aqui? Estão ouvindo essa palavra? Boa essa palavra, não é? Olha só, ele fala verso 9, ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra. Agora deixa eu voltar aqui no verso 8, porque aqui fala que quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro. Diz outras versões que ele levou os prisioneiros. Aí você vai numa interpretação, você entende que é dupla. Quando Jesus triunfou contra Satanás, ele destruiu as hostes malignas, ele quebrou o cativeiro do inimigo, ele destruiu a escravidão de Satanás sobre a vida do ser humano, de todo aquele que crê, quando ele triunfou, ressuscitando, e ele ainda concedeu os dons aos homens, ele ainda concede salvação para aqueles que nele crê, ele concede libertação, seja a área que for da sua vida, a libertação, a salvação, a shalom, a paz, a graça e a alegria. E nós temos experimentado disso. Não parou na salvação, não parou no novo nascimento. O novo nascimento é apenas a porta de entrada para o céu, para desfrutar do reino de Deus, porque a palavra de Deus diz em Romanos 5,17, que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Faz cara de quem está reinando em vida, para eu me alegrar com você. Amém? Você viu só como é diferente? É diferente ou não é você fazer um semblante de quem está reinando em vida, do que quem está amargurado? Você já é livre. Jesus quebrou o cativeiro, tomou as chaves do inferno. Aleluia! E ele concedeu dons aos homens. Aí diz no verso 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele subiu acima de todos os céus para que tudo, a partir da igreja do Senhor, olha que coisa maravilhosa, a partir dos santos, dos salvos, a plenitude do poder do Espírito Santo venha sobre a terra, alcançando vidas, mudando situações, mudando circunstâncias, arrancando pessoas do vale das trevas, da escravidão do diabo, através de quem? Da eclésia, da igreja, da minha vida e da sua vida. Ele concedeu dons aos homens com esse propósito. Amém? O verso 11 diz, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então esses dons ministeriais aqui, irmãos, não são os dons do Espírito Santo.
são os dons que o Senhor concedeu à igreja para cuidar da sua igreja, para cuidar do seu povo. Não são títulos para exaltar o homem num pedestal para ser aplaudido. São dons ministeriais. Existe até, Reagan fala às vezes, dons pessoais, dons pessoas, para esses dons operarem para a igreja, para o corpo de Cristo. Oh Deus bom! Só para acordar você. Oh Pai bom! Ele tem cuidado de nós. Ele se interessa por nós. Aleluia. Interessante, irmãos, porque quando nós não lidamos com a nossa mente, a tendência nossa natural é sempre discutir, divergir, questionar, apontar o erro dos outros e nunca olhar para nós mesmos. Olha, irmãos, sempre que nós tínhamos a abertura das conferências de ministros e a reunião de pastores, apóstolo Bud lia esse texto, 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, ele estava numa reunião de ministros, de pastores. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Palavra da fé, a doutrina da fé é uma delas. O nosso comportamento como igreja é outra. A nossa forma de igreja, Verbo da Vida, de treinar pessoas, também faz parte da nossa visão. O nosso compromisso com a visão, o nosso compromisso com a doutrina, o nosso compromisso com a forma de ser também faz parte da visão do Verbo da Vida. O Verbo da Vida da Asa Sul não é um braço descolado, ele faz parte do ministério Verbo da Vida. Somos um. Estamos sempre juntos para trabalhar pela unidade, para o alcance do plano que Deus tem para o Verbo da Vida, que colocou no coração lá de apóstolo Bud. Vá para o Brasil, ensine a minha palavra ao meu povo. Você é povo de Deus? Então é para nós. Aleluia. Essa palavra é para nós. É para aqueles que têm chamado de Deus. É para aqueles que querem servir a Deus. A palavra da fé. Então veja, irmãos, dentro mesmo dos dons, dos 5 dons ministeriais, às vezes, por causa da nossa humanidade, que ainda está em processo de maturação, ainda há divergências. O mestre quer corrigir o profeta. Para que isso, profeta? Para que todo esse alvoroço todo? Para que esse barulho todo? Para que essa gritaria? Para que esse corre-corre? Porque o mestre, ele fica ali envolvido com a doutrina, envolvido com o ensino da palavra. Aí o mestre quer corrigir o profeta. Aí o profeta acha que o mestre, ele é muito apagadinho, muito tradicional e precisa um pouco mais de fogo. Não é assim, profeta? É ou não é, profeta? Esse mestre está precisando de um pouco mais de fogo. Mas o que está precisando é a nossa maturidade para compreender os dons que Deus colocou na igreja. E o apóstolo Bud sempre falava, não entre no dom que você não foi chamado para entrar. Não assuma, porque senão você vai morrer. Porque há um dom, segundo a graça que foi concedida por Jesus Cristo, segundo a proporção de Cristo para cada um de nós. E nós precisamos nos achar nele. Senhor, qual é o meu dom? Qual é o meu chamado? O que eu tenho? Você tem um chamado? E o que você está fazendo por ele? Não precisa responder, só para a vossa reflexão. Amém? O que você está fazendo pelo seu chamado? Você precisa saber disso. Então veja, aí esses dons primeiros, o apóstolo, o profeta e o evangelista, são dons itinerantes, que tocam o corpo de Cristo. Mas esse dom, o pastoral e o dom de mestre, é um dom mais local, da igreja local. Embora, graças a Deus, nós temos aqui profetas e mestres e evangelistas que se levantem. Amém?
Temos pessoas com chamados para missões, missionários, isso é bom. Então você veja, não adianta o profeta querer fazer a vez do pastor. O profeta não vai ter essa habilidade do Espírito de Deus, o dom de conselho. Ele não vai ter. O pastor, ele é chamado para alimentar o rebanho e para cuidar do rebanho, para que as pessoas não sejam atacadas espiritualmente. Então, por incrível que pareça, eu estou falando dos dons. Eu falei para você, ouça o dom, ouça o Espírito Santo. Não olhe para o homem, amém? Se você olhar para o homem, você vai ver falhas em mim, você vai olhar defeitos em mim. Mas por incrível que pareça, o Espírito Santo, ele me concede a habilidade de enxergar pessoas indo para o abismo. Não, é porque o senhor está perseguindo alguém, o senhor quer tirar alguém da igreja, é isso, pastor? Não. O Senhor está cuidando de você. O Senhor quer cuidar de você. E Ele concedeu dons aos homens com esse propósito, com essa habilidade. O apóstolo para expandir a igreja, a visão apostólica, a unção apostólica, para nós não ficarmos parados. A visão evangelística, para nós irmos aos perdidos e não ficarmos acomodados aqui, sentados nos nossos cultos dominicais como religiosos, bem gostosos no ar-condicionado, mas nós nos incomodarmos com os perdidos que estão lá fora. Amém? O profeta, para ele ver e ter a visão e revelação de algo para exortar você, levantar você, consolar você, edificar você, e não para te destruir, mas para te trazer para mais perto de Deus. Aleluia. E o mestre para zelar pela sã doutrina. Então o apóstolo Bud, sabendo de cuidar do ministério, sabendo que está lidando com seres humanos imperfeitos, sabendo que vai haver discussões entre um e outro, conjectura, mas porque o pastor não está fazendo assim, porque o pastor está errando nisso, cuide da sua vida. Examine-se a si mesmo. Ore, interceda, amém? Por aquele dom, para que aquele dom esteja sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo, para que ele sirva a igreja como ele foi chamado para servir a igreja. Aleluia! Estamos aprendendo a palavra? Estamos aprendendo a como nós devemos nos comportar para que a gente mude de nível? Deus quer mudar a nossa estação. Verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha como esse texto é claro. Os dons ministeriais não é para a imperfeição que alguns homens tomam como título. Eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou evangelista, eu sou pastor, eu sou mestre. Não é com essa finalidade. Os dons ministeriais têm um propósito de edificação do corpo de Cristo. Os dons ministeriais têm um propósito, irmãos, de promover os santos, aperfeiçoar os santos, como vocês agora estão sendo aperfeiçoados pelo dom ministerial. Vocês estão sendo aperfeiçoados quando vocês estão ouvindo a palavra, recebendo a palavra, instruindo a sua mente a obedecer a palavra e acolher com mansidão a palavra. Vocês estão sendo aperfeiçoados pela palavra do Senhor, pelo ensino da palavra. Amém. Se você resiste a essa palavra, você não recebe, você não cresce, você não avança. Então você precisa examinar-se a si mesmo, ser humilde como Jesus e permitir que essa palavra produza o resultado para o qual ela está sendo lançada nesta noite para alcançar a sua vida. Amém? Amém? Fui convincente agora? Amém. Graças a Deus. Olha, aí em outras versões diz assim, olha, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do serviço. Você está pegando?
Você está ouvindo a palavra, você está recebendo a palavra, não é para ficar na mesma posição, mas é para você ser aperfeiçoado para a obra do serviço. Serviço, servir, não ser visto. Aleluia. Preparar o povo de Deus para servir. Outras versões que eu anotei aqui. Preparar o povo de Deus para a atividade de um serviço, para a construção do corpo de Cristo. Você está sendo preparado pela palavra, domingo, culto após culto, para você servir ao Senhor. Para você servir o propósito de Deus, para o qual você nasceu, para o qual você foi salvo, para o qual você recebeu o Espírito Santo. Que não é só para você vir para o culto e chorar, oh, que culto lindo. Me emocionei, me arrepiei, até chorei. Não, é para você ser moldado pela palavra. Para você ser preparado para servir o Senhor, para a construção do corpo de Cristo. Para a edificação dessa igreja local a qual você foi plantado. Para produzir frutos, para produzir resultados. Então, os dons ministeriais, eles foram chamados com esse propósito de impulsionar você a desejar a palavra, desejar a transformação da palavra. E não desejar ficar acomodado, apenas recebendo um leitinho que é para as criancinhas. Mas um leite condensado para os maduros, que quebra pedras, amém? Que tira as cracas, né, da velha natureza. Outro diz, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. É muito claro, não é? Vocês estão aqui? É muito claro o propósito de que Jesus concedeu dons aos homens, para que estes homens têm posse desse dom, promova o corpo de Cristo, promova a igreja do Senhor. Se alguns têm chamado para os 5 dons ministeriais, é Deus quem vai falar ao seu coração. E Deus vai falar no coração do pastor e vai testificar. Às vezes você até tem um chamado e não entrou no chamado ainda, propriamente dito, porque ainda precisa ser aperfeiçoado. Algumas coisas ainda precisam ser ajustadas. Então você precisa, então, de fato, desejar aceitar o chamado. Ah, mas quem é que não aceita o chamado, pastor? Quando você não corresponde ao ensino da palavra, à prática da palavra, a viver de acordo com o que Deus quer que você viva, renovando a sua mente, edificando a sua fé, permitindo que o Espírito Santo te lave, te molde e te transforme, permitindo que o Espírito Santo traga luz para você sobre esse entendimento. Amém? Efésios capítulo 4, a partir do verso 13 agora, eu vou ler na versão NVT, porque ela fala muito conosco, essa versão. Eu leio essa versão. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos. Deixa eu trazer tua mente para cá, que eu tenho a impressão que você está indo lá fora. Vem cá. Ele está dizendo assim, que os dons foram concedidos com um propósito aos homens. Não é de exaltar o homem, mas de exaltar a Deus, de construir a sua igreja, de levantar o corpo de Cristo. Até que esse corpo, né, ele fala, até que alcancemos todos nós a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Não é apenas um conhecimento teológico, não é apenas um conhecimento literário, é o conhecimento da natureza de Deus, é o conhecimento do caráter de Deus, para a gente se identificar com a natureza divina que já está em nós, para que nós possamos andar como Ele andou nessa terra. Esse é o propósito. Até que ele fala, a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos.
Você quer mudar de nível? Chegando à completa medida da estatura de Cristo. Quem já está se achando aqui como Cristo aqui, levanta a mão. Não chegamos a esse nível. Então, os dons permanecem. É ou não é? Então, os dons não cessaram. O que acontece? Existem divergências de natureza teológica em que umas igrejas pensam que os dons cessaram, que não há mais apóstolo, que não há mais profeta, que os dons espirituais não há mais oração em línguas, não há mais variedade de línguas, não há interpretação, que não há profeta. Então, o que acontece? Deus, Ele é tão bom que Ele respeita o seu direito de não querer. Romanos 14 diz que uns comem verduras, uns comem legumes, e que a gente não deve escandalizar o irmão se ele quer comer só legumes. Então Deus é tão bom que Ele respeita, irmãos, que você fique no raso, fique no leitinho. Ele respeita isso. Ele respeita os tradicionais, que querem viver os tradicionais numa igreja bem mansa, bem tranquila, sem barulho e sem agitação. Mas aqueles que conhecem o Espírito do Deus vivo e desfrutam da presença do Espírito Santo, sabem como é importante a presença do Espírito Santo para quebrar cadeias na nossa vida. Sem o Espírito Santo, você não sobe de nível, porque o Espírito Santo é que te santifica, é Ele que te separa. São as experiências com o Espírito Santo que nos leva para o quebrantamento, nos leva para o arrependimento. É o Espírito Santo que nos convence. Não é o argumento humano que vai te convencer. Não adianta você fazer cara de piedoso, cara de religioso, entrar numa igreja e que você não desfruta da presença do Espírito Santo. Mas Deus respeita você. Ele te deu a liberdade de escolher o que você quer. Você quer ser assim? Seja assim. Mas eu tenho mais para você. Eu tenho lugares mais altos para você. Eu tenho níveis mais altos para você. Eu tenho unções maiores para você. Sabe que existem unções diferentes em pastores, e profetas e mestres? Porque quem concede a graça é Ele. Então existe um pastor que ele vai ter uma unção maior, porque o Senhor concede isso, e também o pastor tem que buscar isso. É o nível de consagração, o nível de busca dele também. Amém? Então, amados, nós temos o Espírito Santo dentro de nós para desfrutar de todas essas coisas, para Ele nos conduzir à maturidade. Nós precisamos do Espírito Santo e da Palavra de Deus. A palavra, ela é o martelo que esmiuça a penha, é a palavra de Deus que destrói as fortalezas de Satanás na mente humana, as conjecturas, os conceitos, a forma da gente pensar, da gente achar que é assim, que deveria ser assado. É a palavra de Deus que vai quebrando isso. E o Espírito Santo que vai trazendo a revelação e te moldando e te mostrando, olha, é assim, não assado. Tira isso da tua mente. Para de ser crítico, para de ser acusador, para de ser incrédulo, para de ficar duvidando das coisas do Senhor. Vá ler a Bíblia que você vai ver que o Deus da Bíblia, Ele mandou aquele povo de Israel correr em volta das muralhas de Jericó e gritar para que as muralhas caíssem. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o meu Pai, que levou Jesus até a morte de cruz, para que Ele morresse na cruz, para ressuscitar ao terceiro dia. Como Jesus conhecia o Pai, Ele obedeceu e foi até a morte de cruz. Deus quer que eu e você conheça o Pai a nível de fazer coisas absurdas que vão deixar os homens loucos. Eles vão nos chamar de loucos. Mas eles não sabem por que nós estamos fazendo. Nós temos o Espírito. Nós temos a vida de Deus em nós. Nós não temos que nos pautar, nos moldar conforme a humanidade quer que a gente ande. Não, nós temos que andar conforme o Espírito nos comprou, o Espírito que habita em nós. Nós temos que falar as palavras de Deus, não as palavras de homens, cheio de filosofias, cheio de psicologia. Nada contra a psicologia. A psicologia ajuda, ela orienta. Mas eu estou falando no sentido de que coisas espirituais são espirituais, e psicológicas são psicológicas, filosóficas são filosóficas, teológicas são teológicas.
Amém? Veja então, irmãos, leia com atenção a Bíblia. Muitas vezes nós lemos tão superficial e não entendemos isso. Olha, Deus quer que eu chegue à completa medida da estatura de Cristo. Deus não quer você do mesmo jeito, Ele quer que você chegue à completa estatura da medida de Cristo, irmão. Tem um nível mais alto. Não fique acomodado, acostumado, sentadinho na sua cadeira, aceitando esse padrão. Ele tem um nível mais alto para você. Aleluia! Aí ele fala, então, verso 14, não seremos mais imaturos, como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras estatutas. Astutas. Estatutas é outra coisa. Entende, irmão? Para você não ser mais criancinha e se envolver com ensinamentos que não são da palavra. O pastor está aqui para olhar os lobos. Esse é o olhar, esse é o dom que opera. Literalmente na Bíblia, quando está falando do pastor, ele está falando do pastor de ovelhas. O pastor de ovelhas leva as águas tranquilas, leva as águas de descanso, leva para a sombra. O pastor leva para os pastos verdejantes. É o pastor que livra a ovelha com um cajado, não é para bater na cabeça da ovelha não, que você está pensando, lá viu o pastor me dar a cajadada. Não, é para bater na cabeça do lobo. Para tirar o lobo. Aquela curvinha ali do bastão é para puxar a ovelhinha. Vem para cá, coisa linda de Jesus. Para onde você quer ir? É por isso que na Bíblia fala de pastor de ovelhas mesmo. É literalmente pastor. Mas sabe o que é maravilhoso você entender isso? Porque o Senhor concedeu dons aos homens, e esses dons são os dons do próprio Cristo. Amados, eu não estou exaltando a mim, eu estou exaltando ao dom, a Jesus Cristo, meu Senhor. Quando eu entrei no ministério, eu comecei a entender, meus olhos, minhas escamas foram caindo, e eu comecei a entender porque haviam crentes desviados, porque haviam crentes com problemas, porque eles tinham problema de relacionamento com o pastor. E se eles quebrassem o vínculo com o pastor, eles perdem a palavra, eles perdem a unção. Aquela unção não vai servir para eles, aquela unção não vai capacitá-los, não vai livrá-los. Na quinta-feira aqui, Guga falou pelo Espírito. Não fui eu que falei para ele, fala isso, não. Eu não falo com ninguém para falar nada, não, irmão. Guga falou pelo Espírito. Se você não estiver recebendo da unção, você não cresce, você não avança. Entende, amado? Por isso que eu estou tão sério aqui falando com você, para você cuidar da sua mente. Porque o Senhor concedeu os dons são do Senhor, de Jesus Cristo. São aqueles dons que Ele operava nessa terra. Ele era o apóstolo, Ele era o profeta, Ele era o pastor, Ele era o mestre, Ele era o evangelista. Jesus! Amém. E Ele triunfou sobre Satanás, e Ele compartilha esses dons com os homens para a sua igreja, para edificar a sua igreja, construir a sua igreja, levantar o seu povo. Aleluia, para cuidar do seu povo. Sabe, irmãos, eu saí dessa conferência de ministros agora, do primeiro dia eu já comecei a orar. Senhor, gere em mim o temor ao teu nome. Eu pedi ao Senhor temor. E ainda mais depois que eu vi aquele irmão ministrando sobre aquele que pensa que está de pé, vigie para que não caia. Pensa que está de pé, vigie para que não caia. Pensa para que está de pé, vigie para que não caia. E eu orei e falei, Senhor, gera em mim temor. Porque eu não quero negociar essa unção. Eu não vou negociar essa unção. Eu não vou negociar essa presença na minha vida. Eu não vou deixar, irmão, de corrigir você. Eu não vou deixar, irmão, de chamar a sua atenção. Eu não vou deixar de falar contigo, irmão, porque eu prezo por esta unção, por este chamado, porque Ele me tirou do tremedal de lama, das trevas. Eu era escravo de Satanás. Eu sei quem é meu pai agora. Deus é o meu pai. Então eu não brinco com a unção.
Eu não brinco com Deus. Amém, irmão? E ele fala, em vez disso falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é a cabeça. Eu estou melhorando no amor. Estou aprendendo, sou imperfeito. Por isso que eu digo para vocês podem ver um homem perfeito aqui, falar às vezes asperamente, falar às vezes gritando com você, mas eu sei que o que é perfeito, o que habita em mim, ele ministra no seu espírito a verdade do espírito, a verdade da palavra, e ele traz revelação para o seu coração. Deus usa os imperfeitos, irmãos. Deus usa os imperfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. A igreja não é perfeita nisso, ela é perfeita no espírito. E verso 16 diz, ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer. Você ouviu isso? Olha só, quando cada parte específica cumprir a sua função qual é? Qual é a sua função nesse momento agora? O que você está fazendo agora nessa igreja local para o Senhor? Como você está servindo ao Senhor agora? Eu vou falar em inglês para vocês que falam inglês. Now! Como você está servindo o Senhor hoje? Como está o teu coração hoje servindo ao Senhor? Grato? Porque quando eu estava servindo no diaconato, eu fui convidado para o diaconato, eu ficava lá na portaria do diaconato, recebendo, olhando, vigiando o carro dos irmãos. Tinha irmão que ainda chegava assim e falava assim, por favor, pega a chave aí, encosta meu carro ali. Eu falei, sim senhor. Irmão. Ia lá, estacionava o carro do irmão. Amém? Porque eu estava sendo moldado, ensinado a ser manso e humilde como o meu mestre Jesus Cristo. Aleluia! E eu estava ali na portaria, lembrando quem eu era, e falava do Salmo. Melhor estar na porta da tua casa do que em outros lugares meus. Obrigado, Senhor, porque eu estou aqui. Obrigado, Pai, porque eu estou na portaria. Obrigado, Pai, porque eu estou levando um copo de água para o ministro. Oh, Pai, obrigado. Sabe o que o Espírito falou no meu coração? Quando eu estava estudando no Rema e comecei a congregar no Verbo. Diga para o pastor que você está aqui para lavar os banheiros. E eu fiquei ali, mas Senhor, como é que é isso? Fala e diga para ele, você veio para lavar os banheiros. Aleluia! Papai é bom? Ele conhece você ou não conhece? Ele sabe onde nós precisamos abaixar? Então é melhor estar na casa do Pai, fazendo o serviço mais pequeno, menos visto, do que estar em outros lugares mil. Servir e não ser visto. Eu nunca quis ser visto. Eu fazia parte de um grupo de oração e de intercessão que eu ficava lá no fundo, aí a pessoa me escalava, Wellington, você lá no púlpito. Eu falei, deixa eu aqui. Eu queria ficar lá no fundo, mas sempre me colocava lá para frente. E eu falava, estou entendendo, Senhor, para ficar olhando para a cara da igreja, né? Deus, ele faz assim conosco. Reconheça o Senhor, eu sempre falo essa frase do Provérbios, em todos os seus caminhos, por onde ele está te conduzindo. Amém, irmãos? Amém. Eu quero só dar alguns exemplos para vocês de algumas coisas que aconteceram, que é ministério de servir. Que na quinta-feira, nosso querido pastor Gerson ministrou aqui sobre Ministério de Socorros, de servir. Ele que é um excelente diácono, um excelente líder de diaconato, um homem leal, um homem fiel, pega junto mesmo, não para. Entende, amados? Ele toma conta de tudo aqui. Tudo que a gente pedir para ele, ele nos ajuda. Tudo, irmão, sem reclamar, sem murmurar. Pastor Gerson, você pode fazer? Estou lá. Da tecnologia, a reforma de prédio, de tudo, ele está ali, pronto, irmão, sem dizer não. Nunca ouvi um não do pastor Gerson, desses 12 anos. Sempre junto.
E eu falei, quando eu indiquei ele para ser o meu pastor auxiliar, eu falei, eu encontrei o meu Timóteo. Graças a Deus. Sabe, irmãos, na igreja, alguns precisam ser puxados, outros precisam ser empurrados, outros, aqueles que precisam ser freados, contidos no seu entusiasmo de fazer as coisas. Está o pastor aqui, chamado para isso. O governo da igreja, frear alguns, empurrar outros, puxar outros. É isso, o ministério. Isso é ministério prático. Mas também, irmãos, eu estou descobrindo uma casta de servos, chamados para servir com o coração. Aleluia! Como eu fui ministrado por essas pessoas, como eu tenho sido ministrado, que me constrange. E eu sei que é Deus me constrangendo e dizendo, você precisa melhorar. Aleluia! Ele me ensinando a melhorar. Então, amado, você deve saber qual a sua posição no corpo. Mas independente disso, saiba que você está contribuindo para o crescimento desse corpo. Independente da sua posição, você contribui. Seja você um que está sendo puxado, seja você que está sendo empurrado, você contribui para o meu amadurecimento, você contribui para as minhas orações, para as minhas intercessões, você contribui para que o fruto do Espírito seja desenvolvido na minha vida. Aleluia! Então nós contribuímos uns com os outros, irmãos. Isso faz parte do chamado, do ministério da nossa vida, de cada um de nós. Então, amados, muitas vezes você está sendo puxado, porque você está sendo muito dedicado à sua carne, você está se dedicando muito às coisas naturais, e você não tem se dedicado às coisas espirituais. Por isso que você está andando num peso, sobrecarregado, com um semblante cansado, desanimado, porque a tua carne está prevalecendo contra o teu espírito. Invista mais no teu espírito, invista mais na vida espiritual, invista mais tempo com o Senhor, mais tempo com o Espírito Santo, mais tempo em meditar na palavra, mais tempo em ocupar tua mente com a palavra, que você vai ver que o resultado chega para você. Aleluia! Eu estou puxando alguns aqui hoje? Puxando você para um nível de obediência, um nível de compromisso com a palavra, um nível de influência do Espírito Santo, para você mudar de nível, mudar de estação na sua vida. Então existem alguns, amados, que eles precisam ser empurrados, porque eles têm sido intimidados pela vergonha, pelo medo. Ah, mas eu não tenho habilidade, eu não tenho talento. Falei, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. O Espírito colocou no meu coração que é você. Vai! Entende? Eu fui chamado para isso. Quando eu ensinei a Jussane a dirigir, eu coloquei logo na autoescola, porque eu olhava para ela e já começava a chorar. Na época eu não era crente, aí tu imagina. Aí eu olhava e falei, mas eu não falei nada. Ela, não, mas nem precisa, né? Tu vai para a autoescola, é melhor. Vai dar mais certo o nosso casamento e você vai aprender a dirigir. Mas assim que ela tirou a habilitação, irmão, eu já coloquei ela no trânsito. Vai embora. Sozinha. W3. Pega a W3. Ela falou, mas vai. Assim. Então alguns são empurrados. Vai que é tua, Tafarel. Porque eu identifico alguns que são intimidados com a vergonha, com a mentira do diabo, dizendo que você não pode, dizendo que você não é, dizendo que você não tem. Então veja, a miscelânea que é de pessoas, de mentes. Uns precisam ser puxados, outros precisam ser empurrados, e outros são afoitos, que você precisa falar, calma, segura a fera, não é? Já querem se lançar precipitadamente. Calma! Deus preparou a igreja para isso, para aperfeiçoar os santos, para nos moldar, para nós sermos um no Espírito. Então essas agitações, essas lentidões, ou aqueles que precisam ser reanimar, sair da carne para vir para a vida no Espírito, tudo isso, os dons ministeriais estão operando na igreja, com o profeta, com o apóstolo, com o pastor, com o mestre,
Para o quê? Para alinhar. Graças a Deus pelo Verbo da Vida que identifica isso. E nós temos os dons operando na igreja, operando no Rema. Nós temos as unções proféticas. Por que que os jovens vieram tão impactados? Porque eu falei, coloca profeta lá, que eu quero ver se eles não vêm impactados. Taca fogo nesses jovens. Lança os profetas. Convida profeta para ministrar para eles. Avivados. Afogueados. Fervorosos. Então o pastor também tem que identificar essas necessidades. Amém? Fica tranquilo. Eu recebo muitas sugestões. Pastor, por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Calma. Deixa eu ouvir o Espírito Santo. O dono da igreja, o cabeça. Amém? Eu sirvo a ele. Aí, irmãos, olha, eu quero continuar com vocês nisso. Eu estava ontem montando um armário. Na verdade, uma mesa com algumas gavetas. Comprei pela internet só para eu jogar meus cabos ali dentro, de carregador, de coisa. Aí o negócio chegou todo desmontado. Eu falei, vixe, Jesus, tem que montar esse negócio, hein? Aí estou lá. Você sabe que tem um manual. O manual tem lá as pecinhas, tudo escrito. Mas eu não tenho paciência de ler manual. Eu já queria ir montando. Pá, furei errado. Aí eu falei, melhor eu ler o manual. Você entende? É melhor você ler o manual. Tá bom? O manual tem tudo explicadinho para nós. Tá todas as instruções ali. Aí eu comecei a identificar as pecinhas. Pregos, peças de madeira, parafusos. Tinha o que chama aqui cavilhas. É o nome daquele... Sabe aquele dedinho de madeira que entra no furinho do um e furinho do outro? Se chama cavilhas. Eu tive que identificar aquilo. Aí o que esse armário ministrou para mim? Estou ali montando. Prego aqui, prego acolá. Está tudo no manual. Você vai bater esse prego aqui. Pastor, esse prego tem que ficar aqui. Esse outro prego é aqui. A medida desse prego é essa. É para essa finalidade esse prego. Esse parafuso é para essa finalidade. Essa cantoneirazinha, pastor, é para estar aqui. Nesse local. Se você colocar ele em outro lugar, vai ficar feio a peça. Aí sabe o que eu observei? Depois do móvel quase pronto, ficou bonito. Mas algumas peças ali não são vistas. Mas todas elas contribuíram para que aquilo que o Senhor quer que seja visto, seja visto. Ele quer que a igreja seja vista. Ele quer que a glória do Senhor seja vista. Não sou eu, você, que vai mostrar algo para o mundo. Mas quando cada um estiver na posição certa, é para ser um prego lá no fundo, que não está sendo nem visto no móvel na frente. É para ser uma cantoneirazinha lá dentro. Ninguém está vendo aquela cantoneira. Mas está servindo, sem ser visto. Pegou? Quando você serve sem ser visto, você está sendo funcional. Você está sendo proveitoso. Você está servindo para algo. A estrutura está sendo montada. Nós estamos construindo o corpo para a edificação de Cristo. Vão olhar para a igreja, Verbo da Vida das Açu, e vão ver a glória. A glória do Senhor. A glória do Senhor não está em quantidade, a glória do Senhor está em qualidade de vidas espirituais, transformadas, edificadas, entendendo o seu chamado, entendendo a sua posição. E no tempo que você está nessa posição, seja grato. Aleluia! Eu tenho aqui 2 testemunhos para falar que me edificaram. Eu vou falar a pessoa porque a ideia não é ser vista, mas ela serviu. Essa pessoa voluntariamente tomou conhecimento que o pastor missionário lá da Bolívia, pastor Alexandro, estava aqui e ele ia viajar no dia seguinte, na madrugada. E ele estava hospedado lá em Águas Lindas. Mas essa pessoa, ela teve
a gentileza, o coração de servo, de hospedar ele no hotel ao lado do aeroporto, porque ele iria viajar de madrugada. Você está entendendo o que é ser servo? Sem ser visto. Não fez para chamar a atenção de ninguém. Fez para acomodar aquele homem de Deus. De entender que cada um de nós temos um chamado para servir de alguma maneira uns aos outros. Que recompensa eu teria desse missionário pastor que vai lá para a Bolívia? A minha recompensa vem do Senhor, que está vendo todos os meus bastidores. Aleluia! Eu lembro desse texto, desse testemunho. Eu quero trazer para você o texto aqui, que diz o seguinte: porque esse irmão fez essa gentileza com esse outro irmão, a glória foi para o Senhor. E ele reconheceu a hospitalidade da igreja. Ele atribuiu tudo isso à coletividade. Ele não atribuiu àquela pessoa. Ele atribuiu à coletividade. Olha, essa igreja me recebeu muito bem. Fui muito acolhido. Então é por isso que diz o trabalho da igreja e o nome do Senhor tem que ser glorificado naquilo que nós estamos servindo ao Senhor. E o texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 9, também na NVT, eu vou ler esse texto só para você ler e vou contar o último testemunho para você. Olha, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 11 e 15, mostra para nós o que é Bíblia viva. A Bíblia operando em nós. O que é que ela tem que fazer em nós? Para que o Senhor seja glorificado. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Logo, duas coisas boas resultarão desse ministério de auxílio, ministério de socorros. As necessidades do povo santo serão supridas e eles expressarão com alegria sua gratidão a Deus. Como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus. Pois sua generosidade com eles e com todos os que creem mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo. E eles orarão por vocês com profundo afeto, por causa da graça transbordante que Deus concedeu a vocês. Isso é dom. Esse dom de dar ninguém quer, só quer o dom de receber. Você precisa experimentar o dom de dar, porque dar é melhor do que receber. Você precisa dar testemunho de que você deu, não do que você recebeu. Olha só, graças a Deus por essa dádiva tão maravilhosa que nem as palavras conseguem expressar, porque é graça. Porque é a glória de Deus. Quando eu era aluno da escola de ministros, tinha um aluno lá que ele ministrou a palavra, e ele falou que é bom ser pastor. Pastor é convidado para churrasco. Todo mundo riu na hora. Tempos depois, ele foi chamado para o pastoreio e ele começou a ser pastor. E a igreja que ele assumiu começou a ter algumas pressões, algumas circunstâncias. A ovelha que estava mais próxima dele, que pegava junto, morreu. É bom ser pastor. Aí ele ficou assim. Porque às vezes as pessoas veem aquilo que os pastores recebem como honra, mas não vê os bastidores. E às vezes julga pelas aparências. E nós temos que lidar com essa cabecinha, para não perder aquilo que Deus tem para nós. Aleluia! Sabe, irmãos, eu atendi um convite de uma pessoa que eu fui muito edificado pelo Espírito Santo. Eu recebo convites e vou porque esse é o meu ministério. Vá visitar fulano que está enfermo, vá visitar fulano no hospital, visita aquele que está com problema de droga, e eu vou de pronto.
Por favor, atenda essa pessoa que está chegando na cidade. Você pode atender, essa pessoa está precisando de um auxílio. Nós vamos e atendemos. Mas graças a Deus que nessa igreja tem pessoas também que me convidam para outras coisas. E eu fui numa visita pastoral, mas aí fui surpreendido. A pessoa fala para mim assim, olha, você não está aqui para ser pastor não. Você está aqui para receber. Uau! Você está aqui para ser honrado. Porque eu considero o ministério pastoral. Despretensiosamente, amado. Eu sei que na sua mente, na sua cabecinha vai falar, está querendo um cargo. Está querendo uma posição. Despretensiosamente. Porque você sabe, irmão. Você tem o Espírito Santo. Você conhece a fala. E a pessoa fala para mim, olha só, fica à vontade. Relaxa. Fica tranquilo. Meu irmão, vocês não sabem como isso é importante para o pastor, ele relaxar. Fica tranquilo que eu não estou dando sugestão para ninguém me convidar para sua casa para almoçar, para tomar café da manhã, jantar e fazer um lanche, não. Eu não tenho desse tipo de expediente, não, amém? Eu estou compartilhando algo que eu experimentei da graça do Espírito Santo na minha vida. E eu falei, então é isso mesmo, eu tenho que ministrar sobre ministério prático. Porque esse é um dom do ministério de socorros que muitas vezes a gente não enxerga. Está escondido. Porque ele não é visto. Não é a forma de você estar aqui servindo. Você está sendo visto. A banda está sendo vista. Eu estou sendo visto. Mas esse tipo de generosidade, esse tipo de comunicação com o Espírito Santo, sabe? O Espírito colocar no coração da pessoa. Ei, compra as cadeiras para a igreja. Ei, vai lá e convide o pastor. Para ele ter um tempo de relaxe, de paz. Lá ia eu pensando, vou ter que pastorear, né? Estou aí, sim, Senhor, estou aqui, eis-me aqui. Os convites são sempre assim, mas era para relax. Não, pastor, o Senhor está aqui para ser honrado. Preparou um alimento com muito amor. Um pão que cortou o pão, estava quentinho. A fumaça subindo. Eu me senti o Eliseu. Falou, pastor, esse queijo aqui é o queijo brie, é aquele queijo preparado por um suíço daqui. Ele prepara exclusivamente esse queijo e ele ganhou num concurso, porque ele é extremamente zeloso pela fabricação desse queijo. Eu falei, uau! Se quiseres me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Pensa como eu fiquei relaxado. Obrigado, Pai. Mas tudo isso, amado, porque é como Jesus disse, o nosso não é o alimento, mas é fazer a vontade de Deus que nos alimenta. De você perceber o Espírito Santo, Ele cuida dos seus pastores. Ele é o bom pastor. O bom pastor, Ele cuida de nós. Ele cuida de cada um de nós. Ele tem cuidado de nós. Então o ministério, amado, não é trabalho, mas tem graça, tem paz, tem refrigério. E eu percebi aquele alimento preparado com muito amor. E como eu disse para vocês, entenda que não é uma sugestão, apenas estou compartilhando coisas que o Espírito estava ministrando, me ensinando sobre essas coisas. Amém? Para a gente entender. Se o Espírito Santo falar com você, não endureça o vosso coração. Deixa Deus te usar. Para o irmão, para abençoar o missionário, para abençoar um pastor. Às vezes tem pastores que vêm aqui, amados, e está expressando uma alegria, mas quando a gente conversa nos bastidores, a gente sabe o peso, a pressão que ele está passando no campo, na igreja, em circunstâncias financeiras e algumas coisas mais. Mas que ninguém está vendo, porque é servir e não ser visto. Amém? E o ministério faz parte dessas coisas. O Senhor está me ensinando. O Senhor está abrindo o meu entendimento. Para eu compreender que a igreja, irmãos, ela funciona melhor do que qualquer instituição humana. Com todas as suas imperfeições. Porque a igreja de Jesus Cristo, você sabia que a igreja de Jesus Cristo, outro dia uma pessoa falou, tinha corrupção.
Jesus era o pastor. Jesus Cristo, irmão, ele era o pastor. E o tesoureiro estava roubando. Os irmãos estavam contendendo, querendo disputar quem é que ia subir à direita, quem é que ia subir à esquerda. Olha o povo! Jesus era o bom pastor. Ele nos conhece. Ele sabe que nós precisamos de um pastor, amém? Ele sabe que nós precisamos ser apacentados, cuidados por Ele. Então o Senhor estava me ensinando essas coisas, abrindo os meus olhos. E sabem, amados, o que é maravilhoso? Eu estava na academia ouvindo ali John Bevere falando daquele livro da honra, a recompensa da honra. E ele falando que Jesus nos honra. De fato, Jesus nos honra. Através da vida de um e de outro. E através dele mesmo. O próprio Deus nos honra, irmão. Então, irmão, quando você está servindo, seja grato ao Senhor, porque você está servindo ao Senhor. Seja grato. Eu recebi, amados, assim, essa graça, às vezes, de alguns irmãos que foi num tempo oportuno para a minha vida. E como eu glorifiquei a Deus por isso. Eu estou compartilhando isso com vocês porque vocês são a igreja que a gente congrega. E às vezes, Satanás coloca uns pensamentos, um sentimento errado na tua mente e você dá vazão para esse tipo de sentimento e eu estou aqui para te puxar, para tirar desse pensamento. Entrar para o pensamento correto. Aleluia! E conversando com os irmãos, me veio uma revelação. Conversando com um trabalhador que veio fazer uma reforma aqui. Aí me veio uma revelação. Quando eu me ajoelho e eu oro, o meu Deus, Ele se inclina para ouvir as minhas orações. E Ele responde. Veja que Deus que nós servimos de excelência. E não é só o pastor não, é qualquer um de nós. Quando você se ajoelha e você ora, a Bíblia diz que Ele inclina os ouvidos. E Ele já dá ordem aos seus anjos a teu respeito e ao meu respeito. Esse é o nosso Deus. Essa é a natureza do nosso Senhor Jesus Cristo. É nessa natureza que Deus quer eu e você, meu irmão. É nesse padrão, é nesse nível que o Senhor está nos forjando, nos preparando. Quando eu me ajoelho, quando eu oro, Ele me responde. Pode não ser instantâneo, às vezes é instantâneo, pode durar 2 dias, pode durar 1 mês, mas Ele responde. Essa é a nossa fé. A gente sabe que Ele responde. E eu não estou aqui, amado, exaltando a mim, não. Não, é a Ele, ao nosso Deus. O que eu quero concluir com isso, para que você entenda, com esse exemplo, que eu não poderia deixar de dar, que não foi o pão, não foi o queijo brie do suíço, mas foi eu conhecer um pouco mais da natureza de Deus, receber um pouco mais da revelação do caráter de Deus, de entender que como Ele é assim que Ele quer que nós sejamos. Então, às vezes, uma atitude simples dessa, honrosa, maravilhosa, tudo muito requintado, mas que traz um impacto na nossa vida pela revelação do Espírito Santo. Vocês estão entendendo isso? Que o melhor é você receber a revelação da natureza do seu Pai em atitudes, em atos. Ele nos mostrando, existe um ministério de socorros para os dons ministeriais, que não está sendo visto, e nem quer ser visto. Porque eu sei que essas pessoas nem querem ser vistas. Elas simplesmente estão obedecendo ao Espírito Santo para servir. É muito lindo isso, não é, irmão? Quando você lê lá em Romanos, é 1 Coríntios, que fala dos dons, acho que é de Romanos, que fala que aquele que contribua liberalmente, com generosidade. E eu experimentei isso nessa igreja, nessa igreja sendo reconstruída aqui, na reforma dessa igreja. Eu vi esse dom operando. Ninguém viu,
Ninguém sabe. Eu sei, eu vi. A pessoa foi usada para servir ao Senhor nessa área. Às vezes a gente pensa que servir ao Senhor é só ser pastor. Não, pessoas servindo com seus bens. Porque foram chamadas pelo Senhor para isso. E eles não estão sendo vistos. E não estou nem preocupado. A pessoa não quer ser visto, não diga nada, não fale nada. Pronto, eu guardei. Eu tenho que fazer. Eu recebi a nota e eu faço. São pessoas chamadas. Aí a gente pensa que conhece Deus, né? Porque vem num culto de domingo, ouviu uma palavra, recebeu uma lapada, saiu com o lombo doendo. Ai, pastor. Nós estamos conhecendo a natureza e o caráter do nosso Pai. E Ele está trabalhando nos dons ministeriais, assim como está trabalhando no corpo de Cristo, para que sejamos um nele, aperfeiçoados nele, a sua imagem, expressando o seu caráter. O mundo está clamando, irmãos. Todo esse levante dessas bandeiras aí, das minorias, eles estão clamando. Eles estão clamando pela manifestação da igreja. Eles estão clamando, ei, eu quero ver o amor de vocês. Existem instituições, amados, que eles têm um padrão certinho de restaurar pessoas. Até nessa conversa de ontem, a pessoa estava compartilhando comigo que eles restauram pessoas que vão e confessam que caíram, mas eles restauram, venham para cá. A pessoa compartilha comigo, a igreja precisa ser Senhor de fato. Mas enquanto a igreja estivesse puxando para um lado, puxando para o outro, querendo aquilo outro, como é que nós vamos andar na unidade do Espírito? Enquanto ficamos julgando, condenando, eu, como pastor, trato e restauro. Se a pessoa quiser ser restaurada. Porque existem princípios que têm que ser cumpridos. Você tem que ouvir a palavra, receber a palavra e permitir que essa palavra transforme a sua vida. Se você cantar do seu jeito, no seu padrão, ela não vai funcionar. Entende, amado? O Senhor nos dá liberdade de escolha. E sabe o que é bonito nesse ministério nosso aqui? O nosso Ministério Verbo da Vida, ele respeita os pastores da igreja. Quando nós estávamos na 513, o apóstolo Guto nos visitou lá. Sabe o que o apóstolo Guto fez? Sim, pastor, como do jeito que o senhor quiser. Apóstolo, o presidente do ministério. E às vezes nós, né? Eu sou o pastor. Tenho primeira cadeira para mim, não? A primeira fileira? Né? Eu aprendo muito com essa liderança. De homens e mulheres de Deus, mansos e humildes, que nos ensinam com a posição deles. Somos imperfeitos, mas estamos sendo aperfeiçoados pelos dons, pelo ensino da palavra, na medida que permitimos ser moldados. Amém? Se nós não deixarmos essa palavra entrar e renovar a nossa mente, nós vamos ficar patinando, igual o Michael Jackson, só para trás. Mas se nós deixarmos essa palavra entrar e produzir o resultado que ela precisa produzir, dói, irmão, dói. Eu tenho uma carne, dói no meu orgulho, dói no meu ego, mas é bom quando você vence, lança aquela casca suja e muda de vestes. Acabou? Não, na próxima fase você vai ter que mudar, porque o trabalho dele não para até que Cristo seja formado em vós. Aleluia! Isso é ministério prático. Pai, eu te agradeço. Em nome de Jesus, eu creio que a tua palavra foi exaltada, Jesus foi glorificado, o teu nome, a boa obra que o Senhor começou em nós, ela vai continuar e vai prevalecer. Eu creio que aqueles que precisam ser puxados, foram puxados hoje. Os que precisam ser freados, foram freados hoje. E os que precisam ser impulsionados, foram impulsionados hoje, Pai.
E aqueles que estavam ocultos aqui, eram aquelas pessoas que ninguém viu, que estavam fazendo esse trabalho de servir com um coração voluntário, para cooperar para o nosso crescimento. O crescimento espiritual do pastor, o crescimento da igreja. Obrigado por essas vidas, por cada uma dessas pessoas que aqui congregam, por cada um desses membros, que eu tenho aprendido com cada um deles, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, pela unção, pela promoção dessa igreja, pelo tempo de aceleração e de crescimento, e pelo tempo de avanço que está proposto. Eu te agradeço por todas as promessas que eu ouvi dos teus profetas a respeito desta comunidade. Vai acontecer, vai acontecer. E nós estamos aqui perseverando firmes, porque sabemos que vai acontecer. No nome de Jesus. Aleluia.